Ufa, viu, rapaziada? Ainda bem que o Vitória tomou o gol ali já na metade do segundo tempo, que eu já tava preocupado, pô. Vitória vencendo mais uma fora de casa. Eu olho pro Sport e falo, meu irmão, pra mim a gente tem um elenco melhor do que o do Vitória, mas eu olho e falo, ó, a gente não vai ganhar tantos jogos assim fora de casa, não. Eu bato muito na tecla que o Sport vai ter um aproveitamento melhor do que o ano passado. A gente fez 13 pontos, ou foram 14 pontos ali, fora de casa no ano passado, em 38 rodadas. No caso, 19 fora de casa, né? Eu acho que o Sport vai fazer uns 19, 20 pontos esse ano. Mas é aquilo, pô, o Vitória ganhando do Avaí, aí já tinha vencido do Botafogo de São Paulo de 3-0 fora de casa, venceu do ABC de 3-0 fora de casa, o Ceará vindo de 2 vitórias consecutivas fora de casa, Criciúma, Londrina, eu falo, meu Deus, a gente não vai vencer tantos jogos assim fora de casa, não. Já tava preocupado, pô. Não, não vou negar, já tava me preocupando demais, tá? Não vou negar para vocês. Óbvio que aqui é um canal pra gente fazer aqui as análises, assim, com o máximo de imparcialidade possível, na maioria das vezes que eu posso, mas óbvio que se o meu tá na reta, irmão, primeiro, pouca faria meu primeiro. Óbvio que eu tô longe ainda do Vitória, tô longe, ainda estou longe. Mas peraí, se eu estou fora do G4 e tem um time ali que está dentro do G4, que é o Vitória e está na liderança, eu vou torcer nesse momento para Vitória, para, sei lá, Botafogo de São Paulo, que está vencendo agora no momento, sei lá, para o Criciúma, para os times que estão no G4 vencer o mínimo possível, parar de vencer, pô. Tem que parar de vencer, pô. Tem que parar de vencer. Se eu estivesse no G4, é o oposto. Eu tenho que torcer o máximo para os times do G4 e pontuando, lógico, o meu time, o Sport pontuando, e os times do G4 também, e criar uma gordura para o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono lugar. É basicamente essa é a análise do campeonato de acordo com, ó, onde é que eu estou, para quem eu tenho que torcer contra. Basicamente é isso. O Avaí, que está nesse momento beirando a zona de rebaixamento, estava na 16ª colocação, ainda está, né? Ainda está na 16ª colocação, com 8 pontos conquistados, depois do empate de hoje, de 7 pulou para 8 pontos, só que a Ponte vai jogar, o CRB apanhou de novo, vai jogar ainda, gol do Atlético Goianiense, maravilha, no momento que eu estou gravando o vídeo aqui, tá? Gol do Atlético Goianiense, excelente notícia pra gente, porque o Botafogo de São Paulo, ele tava indo aqui a 18 pontos, mas daqui a pouco vai ser atualizado esse score aqui, vai voltar pra casinha de 16 pontos, e o Atlético Goianiense fica com 16 também. Então, maravilha esse empate agora do Atlético Goianiense, que estava perdendo pro Botafogo de São Paulo no estádio do Dragão, tá? O Vitória estava com 18 pontos, estava chegando a 21, mas aí sofreu o gol de empate ali na metade do segundo tempo e ficou com 19 pontos. É uma boa campanha do Vitória, sem dúvidas nenhuma, principalmente pela expectativa gerada pelo torcedor no início da competição. E também depois de 2 derrotas consecutivas, o time conseguiu uma reação. Mesmo que não foi com 2 vitórias consecutivas, foi com uma vitória no Barradão e o empate lá no estádio do Avaí, que eu sempre esqueço o nome, eu sempre troco, acho que é Ressacada, se não me engano. Foi um empatezinho, então não vejo como resultados ruins, não, tá? De modo geral, o Vitória colheu um resultado bom. Gente, sobre a análise do jogo é a seguinte. A análise do jogo, para mim, ela é bem clara. 2 tempos completamente distintos. Os primeiros 30, 35 minutos do Vitória foram muito bons. Vitória marcou bem, conseguia transitar bem da defesa para o meio, para o ataque. O Wellington Ney, melhor em campo, disparado no primeiro tempo, fez um golaço numa jogada de transição, que ele pega a bola ali na meia-lua, finaliza no ângulo para fazer 1-0. Pintura do Wellington Ney, jogou muita bola. Depois desse gol que ele faz, tem uma cobrança de falta que ele acerta o travessão e desce, quase que ia ser mais um golaço de Wellington Ney. No rebote, o jogador do Vitória perdeu um gol, cara a cara, se eu não me engano, foi o Léo Gomes, na pequena área perdeu um gol, aquele gol não pode perder. Não lembro se esse lance estava impedido ou não, acho que não. Então o Vitória perdeu um gol feito, que se faz, matava o jogo. O Avaí não ia ter poder de recuperação na partida. O Avaí não ia conseguir empatar o jogo. O Avaí poderia fazer um gol e fazer uma blitz ali, mas não ia fazer o gol de empate se o Vitória faz 2-0. Então, o Vitória desperdiçou uma chance hoje de matar o jogo ainda no primeiro tempo. Até os 30, 35, o Avaí não tinha chegado com perigo, o Vitória estava consolidado ali na defesa, jogando um jogo bem redondinho, a lá Vitória na Série B, que fez contra o Botafogo de São Paulo, que fez contra o ABC, venceu do Ceará também fora de casa, né? Veja só, o Vitória já tem 3 vitórias na Série A, na Série B fora de casa, pois isso é muito relevante, pô, 19 pontos nessa altura do campeonato é muito expressivo, pô, já são 20 pontos praticamente nesse início de Série B.
Então, assim, o Vitória começou muito bem o jogo. Só que bateu 40, 41 do primeiro tempo, o Vitória já começou a cair de rendimento. O Avaí começou a se impor, criando boas jogadas. Inclusive, o Avaí já merecia um empate no primeiro tempo ainda. O goleiro Lucas Arcanjo fez boas defesas e tal. O Avaí já começou a se impor. Vira o segundo tempo e aí Dalton entra, Lucas Arcanjo foi substituído. E Dalton é muito pior do que Lucas Arcanjo. Muito mal nas bolas aéreas. Todo o cruzamento da Avaí na bola na grande área era um Deus nos acuda. O goleiro do Vitória, o Dalton, para sair do gol, meu Deus do céu. Horrível. Ele falhou umas 4 ou 5 vezes. Na saída de bola com a bola nos pés também mal. Então, assim, o Dalton é muito pior do que o Lucas Arcanjo. O Lucas Arcanjo que vem fazendo uma boa Série B. E aí, se a gente pegar a estatística do jogo, só para traduzir um pouquinho do que foi cada tempo, no primeiro tempo, 10 finalizações do Avaí, 8 finalizações do Vitória. Ok. No primeiro tempo foi isso. 52-48 para o Avaí. O Avaí finalizou um pouco mais e tal, mas foi um jogo, de um modo geral, equilibrado ali. O Vitória foi um pouco melhor e merece sair o primeiro tempo vencendo. Poderia sofrer um empate também. Segundo tempo, 10-1 em finalizações. O Avaí finalizou 10 vezes, enquanto o Vitória só finalizou uma vez. O Vitória não passava do meio campo, meus amigos. O Vitória abdicou de atacar. Quando você abdica de atacar e o teu adversário está se impondo na casa dele, esquece, provavelmente você vai tomar um gol. E aí, no cruzamento da ponta esquerda, Wagninho cabeceia fazendo o gol de empate do Avaí. O Avaí quase que virava o jogo ainda no segundo tempo, mas de modo geral, acho que o empate não é muito injusto, não. Acho que tá bem o que foi a cara do jogo de fato. O Vitória não merecia vencer, mas acho que a derrota também não merecia, não, tá? Sobre o Wellington Ney no segundo tempo. Tava segurando muitas bolas ali, mas ele tava sofrendo muita falta e amarelando os jogadores do Avaí. Isso é bom? Mais ou menos. Porque assim, se o Wellington Ney fosse o Wellington Ney de anos atrás, com explosão nos contra-ataques, o Vitória poderia até ameaçar um pouco mais nos contra-ataques. Mas o Wellington Ney pegava a bola, segurava, sofria falta. Pegava a bola, segurava, sofria falta. Então, assim, se ele fosse um pouco mais veloz e esperto para puxar os contra-ataques, para de fato gerar situações de perigo para o gol adversário, poderia ser ainda melhor. Mas aí ele prendia muito a bola, então isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Quando você está vencendo só de 1-0 e o jogo ainda não está morto, acaba não sendo tão bom e o resultado acabou se tornando negativo, entre aspas, pelas circunstâncias do jogo. O Avaí conseguiu empatar. Então, de um modo geral, acho que o empate não é ruim pelo contexto. Poderia ser melhor, mas enfim, acabei dando uma de Dilma aqui, né? Sei lá, foi ruim, foi bom, foi mais ou menos, mas poderia ser melhor. É mais ou menos isso aí, tá? Bom, gente, basicamente essa é a análise do jogo, tá? O Vitória tem aqueles problemas de sempre, ainda que tem que qualificar mais o elenco. Thiago Lopes entra muito mal, nem tocou direito na bola, né? Porque é muito fraco. Dalton mal, Zeca entrou mal, uma avenida na lateral direita. Helder entrou fraco também, Léo Gomes entrou e também não foi muito bem. E é isso, tá, rapaziada? Só atualizando aqui, ó, o Botafogo de São Paulo empatou com o Atlético Goianiense, 1-1, foi um bom resultado para o esporte aí, sem dúvidas nenhuma, tá? E Alberto Valentim é fraco. Só é questão de tempo para ele ser demitido do Atlético Goianiense aí nas próximas 4, 5 rodadas, porque ele é fraquinho mesmo, tá? Agora vamos passar para a pauta do esporte e eu já vou começar com uma polêmica. Você acredita que o retrofit vai começar no próximo ano ou nesse ano ainda? Eu tenho muitas dificuldades em acreditar nisso. Você acredita que o retrofit vai começar e vai terminar daqui a 3, 4, 5 anos? Eu tenho muitas dificuldades em acreditar nisso. Muitos aí querem se empolgar, querem se iludir. Eu não vou muito nessa linha, não. Sabe por quê? Então, aí para vocês a matéria do ano passado. Esporte inicia as obras da arquibancada das cadeiras centrais na Ilha do Retiro. Leão aguarda a chegada das novas cadeiras para a implementação do setor. Essa matéria foi divulgada no dia 15 de maio de 2022, aproximadamente um ano atrás. O Sport inaugurou as cadeiras centrais um ano depois que essa matéria saiu, basicamente. Então, ou seja, o Sport demorou para instalar todas as cadeiras centrais um ano. O tempo de espera foi de um ano para a inauguração. O retrofit, meus amigos, a demora é muito maior. E detalhe, 5 milhões de reais que o Sport gastou nessa obra aí para a implementação das novas cadeiras centrais. 5 milhões só para colocar cadeira, tá? Às vezes não é nenhuma outra reforma estrutural, não, é só isso, tá? 5 milhões de reais. Imagina o valor que é para fazer um retrofit. É muito maior do que isso. E a demora para fazer isso é muito maior do que isso. Tem que ter recurso, tem que buscar patrocinador, então eu sou muito pés no chão em relação a isso.
Acho que vai sair do papel, mas não acho que vai ser agora, e acho que vai demorar um bocadinho ainda, sei lá, uns 3, 4 anos e tal. Talvez eu esteja sendo até otimista demais em relação a isso, tá? Enfim, só uma opinião um pouquinho, polêmica, entre aspas, porque uma parte da torcida eu acredito que esteja com a expectativa boa que esse retrofit saia aí nos próximos anos. Eu não tô com essa expectativa ainda não, tá? E ó, a informação que saiu mais cedo, divulgada pelo GE, que o Sport reavalia patrimônio em recuperação judicial e o complexo da Ilha do Retiro bate 237 milhões. Plano de reestruturação de dívidas tem levantamento de bens e ativos e traz arrendamento do estádio como possibilidade. Departamento do Remo chega a 1,4 milhão em valor de mercado. Vou descer aqui um pouquinho para vocês a matéria do GE e dar destaque ao principal. Na estreia da divulgação do plano de pagamento aos seus credores, dentro do processo de recuperação judicial, o Sport trouxe números que detalham o tamanho em cifras do seu patrimônio físico. O maior dos casos está no centro de funcionamento do clube, o complexo da Ilha do Retiro. Ó, descendo aqui para vocês, um laudo encomendado pela empresa CETEP, que realizou a inspeção em março do ano passado, o terreno de pouco mais de 101 mil metros quadrados contempla o estádio, sede, ginásios e parque aquático e está orçado em 237 milhões de reais aproximadamente. O cálculo abarca o valor da depreciação do imóvel ao longo dos anos e também faz um comparativo em outras áreas comerciais e residenciais adjacentes à Ilha do Retiro, tá? E tem todos os detalhamentos aqui, ó. 80 milhões são relativos ao valor do terreno, 156 milhas são relativos ao valor das construções e benfeitorias, R$ 1 de respeito ao fator de comercialização, valor de mercado de bens versus seu custo, tá? Ó, e esse detalhe aqui, ó, arrendamento da ilha, interrogação. No parecer do plano de pagamento, há sim essa possibilidade. Constituindo-se como SAF ou não, o esporte poderá alienar, transferir o domínio, trocar, permutar, dar em pagamento ou oferecer garantia total ou parcial para qualquer interessado, inclusive credores, desde que haja autorização do juízo da recuperação judicial, e se realizada antes da homologação do plano, tá? Além disso, o preço da venda do ativo, seja ele tangível, intangível, isolado, agrupado, UPIs, deve corresponder no mínimo 70% do valor estipulado no laudo de avaliação de bens ou ativos, ou seja, no mínimo 70% desses 230 milhões, que dá mais de 140 milhões de reais, tá? E aqui tem a questão da nova ilha, o retrofit e tal, que eu não tô tão otimista com isso nesse momento, mas era um dos planos ali da campanha de Yuri Romão para presidente do esporte, na época quando ele estava sendo candidato ali à reeleição. Bom, gente, só para passar aí os detalhes a respeito disso, deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sino. A gente volta aí amanhã de manhã. Amanhã tem Sport ABC na Ilha do Retiro. Abraço, valeu.